Muito boa noite para você que me acompanha a partir de agora. Hoje é quarta-feira, às 22h55, horário da cidade de Manaus, Amazonas. Muito obrigado onde quer que você esteja me assistindo nesta noite. É claro que nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Portanto, eu preciso que você me ajude a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Porque aqui não tem enrolação, tem informação, vinheta e notícia na tela. O ministro André Mendonça entra em cena e aponta perseguição no julgamento de inelegibilidade de Bolsonaro no TSE. O ministro André Mendonça disse que o Supremo Tribunal Federal afirmou não compactuar com o que classificou como perseguição em relação à votação do ministro Benedito Gonçalves do Tribunal Superior Eleitoral. Gonçalves votou pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos, devido às críticas ao processo eleitoral brasileiro durante uma reunião com os embaixadores. O ministro Benedito Gonçalves disse que Bolsonaro fez as declarações em Portugal, onde estava participando na rua, nesta quarta-feira. O ministro André Mendonça afirmou que esperar por um julgamento justo, onde os direitos não sejam infringidos com base em discordâncias ideológicas. Acompanhei o julgamento, vi rapidamente pela imprensa um voto numa direção prejudicial ao ex-presidente. O que eu espero é um julgamento justo. Assim como nós não queremos perseguição para um lado, assim como se critica perseguição a certos atores políticos, nós não podemos, por conveniência ou por circunstância, compactuarmos com atitudes que não garantam os mesmos direitos de defesa e a mesma justiça para quem, de alguma forma, não pense ideologicamente como nós. Agora o assunto é esse, quero te ouvir. Antes de te liberar, deputado, quais são suas expectativas em relação a esse julgamento? E nesse trechinho especialmente que nós mostramos ao vivo, o relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, fala sobre ser inconcebível. Essa foi a palavra que ele usou, inconcebível o uso de uma reunião oficial, se referindo à reunião com os embaixadores em julho do ano passado, para que o ex-presidente levantasse dúvidas a respeito da segurança do sistema eleitoral brasileiro. Quero te ouvir a respeito dessa crítica e suas expectativas em relação a esse julgamento. Vejam vocês que estão acompanhando o jornal aqui da Jovem Pan que Bolsonaro ficará inelegível, isso já é consenso, por ter feito uma reunião com embaixadores. Isso foi considerado um ato antidemocrático. Agora, Lula receber ditadores no Brasil com um tapete vermelho, né, ditadores sanguinários que assassinam o seu povo, isso é considerado certamente pelo TSE como um ato totalmente democrático. A perseguição está aí, né, Bolsonaro não é o primeiro e não vai ser o último. Hoje a gente vive um estado de exceção, até queria deixar aqui a minha solidariedade à Jovem Pan, que hoje teve o pedido, né, para que as suas emissoras aí fossem tiradas do ar, né, uma clara, né, demonstração que nós não vivemos mais num Estado democrático de direito. Nós precisamos voltar ao centro, nós precisamos ter ministros que julguem os crimes reais, não muitas vezes construídos, porque a gente corre o sério risco de estar esticando demais a corda. As pessoas não vão aceitar essa ruptura democrática que Lula está promovendo de forma silenciosa. A PL 2630 deve voltar a ser votada aqui pelas indicações que foram feitas. Eles querem censurar a rede social, querem censurar a grande imprensa. Isso não é democrático. Caçar direito de um presidente que teve a sua vida teve uma devassa. O máximo que encontraram foi um cartãozinho de vacina, né, montado aí que eles não teriam se vacinado, algo do gênero. Corrupção não foi encontrada, enquanto o atual ocupante do Palácio do Planalto tem condenação em 3 instâncias por 9 juízes, formação de quadrilha, roubo, enfim, tudo aquilo lá que a gente já sabe. Então, o que a gente vive no Brasil hoje, Lívia, os nossos filhos e nossos netos vão estudar de como não deve ser um processo democrático. O que a gente vive hoje é uma ruptura institucional muito próxima do que viveu a Venezuela, quando o próprio Supremo Tribunal Federal de lá, em março de 2017, retirou os direitos do Congresso de legislar. A gente está vendo a passos muito mais devagares aqui, mas que estão acontecendo. Então, censura não, né, e a liberdade de imprensa. A Jovem Pan é uma empresa que tem 80 anos, né, que nem no regime militar foi impedida de fazer o seu trabalho, e agora, por interesses políticos, né, quer ser calada também. Então, nós não podemos aceitar isso. Então, eu peço
todos os entes da República, os 3 poderes, voltem ao cerne. Eu ainda tenho esperança que seja feita justiça no TSE e que o presidente Bolsonaro possa concorrer a vereador como ele mesmo quer. Porque senão a gente começa a caçar pessoas por opinião e isso não é nada democrático. A gente já tem presos políticos, como eu falei para ti, a gente vai ter um ex-presidente caçado por opinião. Qual vai ser os próximos passos? Passar com tanques em cima de manifestantes, como fez o amigo de Lula, o Maduro, na Venezuela? Eu espero que isso não aconteça no Brasil. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho da notificação, deixe o seu comentário. No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo meu. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like para fortalecer aqui nosso canal. E logo voltaremos aqui, trazendo mais novidades da política para vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique todos com Deus e até a próxima.